Foi uma época de revoluções, quando escritores e artistas também lutaram pela liberdade. Eles decantaram foras da lei, clamaram contra a injustiça e agitaram a imaginação. Atingiram milhões com sua arte e, com isso, deram colorido à política de um século. A Revolução e os Românticos, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Tenho falado sobre as realizações do século XIX, que foram impressionantes. Agora quero falar sobre seus conflitos. Eram conflitos de gerações, conflitos sociais que foram o lado sombrio dos triunfos materiais do século. Conflitos nacionais e internacionais, incluindo amargos combates nas colônias. Esta parte da história não é menos excitante que a Revolução Industrial, porque também é uma sequência de levantes, revolução social, revoluções nacionais e suas equivalências internacionais. O legado do século XVIII para o século XIX. Cada era vive na sombra do passado, mesmo que não saiba disso. O século XIX viveu na sombra do anterior e sabia muito bem disso. A política do século XIX, as ideias que o fizeram avançar ou recuar, foram vestígios de revoluções e a revolução era seu constante ponto de referência. Muitas vezes, sua constante experiência. As guerras da Revolução Francesa e Napoleônicas começaram em 1792 e terminaram em 1815, em Waterloo, onde Napoleão finalmente foi derrotado pelos ingleses com a ajuda da Prússia. Os grandes poderes estavam decididos a evitar outro conflito desta magnitude. E o sistema de congresso criado por eles evitou que as guerras fossem além de simples conflitos localizados por um tempo muito longo. Mas a desordem política havia chegado para ficar. Mais ou menos nos 40 anos seguintes, não houve um único ano no mundo ocidental, da Polônia ao Peru, sem revoluções, rebeliões ou insurreições, algumas bem sangrentas. Com ou sem Waterloo, nem todos os reis com todos os seus exércitos conseguiriam mais restaurar a antiga ordem política. A agenda revolucionária tornou-se praticamente uma lei perante os povos da Europa e das Américas, uma agenda que parecia não ter fim. A Revolução Americana e a seguir a francesa trouxeram duas noções impressionantes, ambas inéditas para o ambiente europeu. Primeiro, que era possível fazer guerra contra governantes. Os colonos americanos haviam usado a violência para livrar-se de seu rei britânico, e os franceses haviam usado a violência para acabar com sua monarquia e a seguir conseguiram derrubar ou humilhar dinastias governantes da Europa. Este tipo de revolta, nesta escala, jamais havia acontecido na história da Europa. A noção de que súditos podiam vencer uma guerra contra governantes hereditários
criou possibilidades políticas similares àquelas que a bomba atômica criou no século XX. E era igualmente inquietante. Uma geração após Waterloo, a América Latina já estava livre de Portugal e Espanha. A Grécia estava livre da Turquia. Os belgas haviam criado seu próprio reino independente. Na Itália, Polônia, Canadá, Suíça, Dinamarca, Alemanha, Espanha e Portugal ocorreram insurreições, sem mencionar a França, que alterou seus governantes várias vezes, e os ingleses que tentaram fazer o mesmo e falharam. A segunda noção criada nesta época de revoluções reforçou a primeira, uma filosofia política que justificava a guerra de súditos contra governantes. As revoluções nos Estados Unidos e França não haviam apenas vingado, era possível justificá-las com fundamentos morais. Foi este princípio de que elas foram justificadas que tornou as revoluções respeitáveis. Antes, a rebelião geralmente era encarada como o crime cívico e moral definitivo. Mas os americanos e franceses rechaçaram o rótulo de criminosos, afirmaram-se como vanguardistas de uma nova filosofia para o homem. Eles pareciam dizer que qualquer tentativa de derrubar um rei é boa, porque praticamente todos os reis eram maus. Acima de tudo, porque a instituição do reinado é um mal. Esta visão afetou um número crescente de pessoas comuns e respeitáveis que em tempos anteriores teriam mantido distância de revolucionários. A base dessa nova posição seria encontrada em três principais ideias já conhecidas: a aperfeiçoabilidade do homem, a soberania do povo e a igualdade do homem. E se eu digo homem em vez de povo ou humanidade, é porque essa foi a linguagem usada. A mais fundamental destas ideias era de que o homem podia ser aperfeiçoado. O homem pode ser tornado perfeito. Sua vida pode ser aperfeiçoada, assim como a sociedade em que ele vive. Era uma nova ideia, e sob um prisma secular, muito anticristã, pois, de acordo com o cristianismo, não podemos esperar a perfeição neste mundo imperfeito e temporal. Mas esta nova ideia dizia que o homem só podia ser perfeito se não fosse impedido pelas superstições da igreja e a tirania dos reis. Igrejas e reis nos condenam à escravidão espiritual e temporal, ou, como Rousseau dizia, o homem nasce livre e em toda parte está acorrentado. Os que concordaram com este princípio sentiram que seria preciso apenas quebrar as correntes. Com isto, você atingiria não apenas a liberdade, mas também a perfeição. Assim, no início do século XIX, uma geração de europeus cresceu ouvindo que eram homens livres condenados à escravidão, mas que a libertação estava à mão e que realmente estava em suas próprias mãos. Eles lembraram-se do conselho de Voltaire de esmagar o infame clérigo, um agente de atraso e superstição, e concordaram com a máxima enciclopedista, pela qual o mundo seria um lugar melhor se o último rei fosse estrangulado com as vísceras do último padre. Eles jamais foram a tal ponto na prática, mas seu discurso era feito neste tom. Igualmente nova era a doutrina da soberania do povo. Ninguém sabia dizer exatamente o que isto significava, mas estava claro que não queria dizer a soberania dos reis. Estes, especialmente os reis absolutos, eram tiranos usurpadores da verdadeira soberania que pertence ao povo, e assim os reis deveriam ser eliminados. Finalmente,
Todos os homens eram iguais e todos eram irmãos. Novamente, ninguém sabia dizer o que isto significava na prática, mas estava implícito que nenhum homem deveria escravizar, oprimir ou maltratar os outros. Mais importante, negava a qualquer grupo direitos sobre outras pessoas apenas por referência a privilégio, tradição, propriedade, conquista anterior, sangue ou ascendência. Direitos baseados em tais princípios não eram direitos. Os únicos direitos que importavam são os direitos inalienáveis do homem, que pertencem a ele apenas por ser homem. No devido tempo, esta noção seria aplicada também aos miseráveis. E os direitos do homem representaram a emancipação dos escravos na Europa em 1848 e nos Estados Unidos 20 anos depois, embora a emancipação das mulheres tenha demorado bem mais. Mas o primeiro uso do slogan foi simplesmente a negação de direitos de reis, padres e aristocratas hereditários de governar ou dizer a outros o que deveriam fazer. Esta composição, por exemplo, é chamada o pesadelo da aristocracia. O legado de 1776 e o de 1789 foi a crença de que erros sociais e políticos deveriam ser corrigidos. Era nosso dever fazê-lo, e se os governos e sociedades não cumprissem com seu papel, então uma revolução faria isso por eles. Uma atitude que nos leva a uma importante corrente de pensamento do século XIX que chamamos de romantismo. Vejam este retrato de Napoleão como um imperador solene e grandioso, o último dos déspotas esclarecidos. Agora, vejam este em que sua juventude, sua beleza e seu aspecto de conquistador são enfatizados. E o ambiente é caótico, não é solene nem organizado. Napoleão poderia ser um bandido, um assaltante, um rebelde, o tipo de homem que supostamente incitaria rapazes e faria as moças suspirarem, o que chamamos de romântico. De fato, Napoleão engloba ambas as características. É uma figura paternal autoritária identificada com a lei e a ordem, repressão e política. E o código que protege é a propriedade, os contratos e a família. Mas ele também é o herói romântico, uma espécie de Robin Hood, que ultrapassa obstáculos incríveis, representa a aventura, emoção, energia e juventude contra a idade, os pobres contra os ricos. Após Waterloo, foi a segunda imagem de Napoleão que sobreviveu e que transformou o senhor de um eficiente estado policial em santo patrono de uma revolução. Mas o real patrono da nova era pertencia ao século anterior, Jean-Jacques Rousseau. Já mencionei que Rousseau forneceu slogans da revolução, mas sua real influência no século XIX veio de suas confissões, que só foram publicadas na década de 1780, quando já estava morto e em segurança. As Confissões foram a primeira autobiografia moderna em que um escritor se mostra tão fascinado consigo mesmo que conta tudo sobre si, suas fraquezas, más ações, casos de amor e problemas sexuais. De acordo com Rousseau, o mau comportamento não importa, pois o homem é bom por natureza. É a sociedade que o perverte. O homem é naturalmente feliz. É a sociedade que o torna infeliz. E as conclusões de Rousseau: combata a opressão, lute contra a repressão, seja você mesmo, resista às convenções sociais, despreze o dinheiro e o status, caia fora. Escolha a rejeição e o fracasso, se isso é o que ressalta sua real natureza. Rousseau escolheu a rejeição e o fracasso, o que o tornou uma figura de destaque para o Partido dos Rejeitados e Oprimidos.
Mas em seu caso, eu devo dizer que o sucesso veio com o fracasso. Somente na França, 500 mil de cópias de seu trabalho foram impressos entre 1817 e 1824. Rousseau estava no lugar certo, na hora certa. Antes do romantismo, ele já era a encarnação do romantismo. Porque o romantismo, acima de tudo, era a reação contra o racionalismo do iluminismo anterior. Uma reação contra o sonho iluminado de um mundo onde tudo podia ser calculado e idealizado em termos racionais. Lembrem-se de que o espírito do pensamento iluminista dos séculos 17 e 18 havia sido a investigação do que podia ser visto, com o auxílio de novos instrumentos científicos para calcular o que podia ser calculado. Mas os românticos queriam chegar ao invisível e ao incalculável. Eles estavam interessados nas forças que nos movem ou em revelar que somos sonhos, fantasia, loucura. Pintores românticos pintavam pesadelos, pintavam loucos e pintavam pessoas estressadas que não agiam com a razão. Eles pintavam terríveis acidentes em que a natureza se sobrepõe ao homem. Os românticos também estavam interessados nas grandes correntes silenciosas da sociedade e da história. Duas grandes consequências disto seriam os sistemas de pensamento elaborados por Karl Marx e Sigmund Freud, os quais pretendiam revelar as forças inerentes que movem e afetam os seres humanos por detrás ou abaixo das aparentes atividades da sociedade e dos indivíduos. De imediato, a arte e a literatura dos românticos eram sobre a oposição e o conflito. Elas eram contra a conformidade, maneirismos, crenças, tabus, até mesmo ao ponto de aprovarem o incesto. Eram contra a opressão, fosse ela nacional, política ou social. Buscavam a abolição do sofrimento. Opunham-se à escravidão, opunham-se à pena de morte e eram contra a lei como um agente de opressão. Contra a lei, eles decantaram o bandido e o fora da lei em suas pinturas, suas peças, seus romances, suas óperas e até mesmo na moda. Eram a favor de rebeldes contra a autoridade estabelecida, pela juventude contra a idade. Em parte, era uma revolta de gerações contra o conservadorismo, contra gerações mais velhas que oprimiam as revoluções ou opunham-se a elas. Contra os pais e avós, que eram a encarnação do tirano a ser derrubado. Os românticos eram rebeldes ou simpatizavam com rebeliões como Wordsworth, que foi à França em 1791 e descobriu que o êxtase encontrava-se na aurora de estar vivo. Mas Wordsworth mudou a ideia quando a libertação transformou-se em guerra e terror, e outros reagiram como ele. O poeta alemão Goethe admirou Bonaparte como o líder de uma revolução. Admirou-o como um grande libertador, até que Napoleão se tornou o grande opressor. Beethoven dedicou sua terceira sinfonia, a heróica, ao general Bonaparte. Mas, na véspera da primeira apresentação, assim que ficou sabendo que o general havia se declarado imperador, ele rasgou a página de dedicação e quase destruiu a partitura. Outros demoraram mais tempo a perder suas ilusões. O poeta Byron apoiou os patriotas italianos em 1820 e os patriotas gregos alguns anos depois. Ele foi à Grécia para lutar pela libertação da Grécia. Ele formou e patrocinou a Brigada Byron e então morreu de uma febre em Missolonghi. Shelley apoiou os radicais na Inglaterra, assim como os guerrilheiros gregos. E a viúva de Shelley, Mary,
Escreveu a história de Frankenstein, que não é apenas um romance de ficção científica, mas também um conto de caráter russoniano sobre um tipo de selvagem nobre, bom por natureza, mas corrompido e levado ao assassinato por maus tratos. O romantismo também exaltou a história, o passado contra o presente, o passado usado para inspirar conflitos presentes, a ação presente. Os grandes feitos de alemães, escoceses, gregos, ou seja quem for, que mereciam ser grandes mais uma vez. As rebeliões de Guilherme Tell ou Robin Hood, ou do povo de Paris contra os opressores estrangeiros ou opressores locais. Provavelmente, o romântico mais influente de todos, Sir Walter Scott, inventou o romance histórico, um gênero que deu vida ao passado de forma colorida, com pitorescos cenários de aventura, romance e ousadia. Romances como Ivanhoé, que foi publicado em 1819, não apenas incitavam a imaginação. Eles inspiravam o orgulho de ser britânico e, por extensão, de qualquer outra nacionalidade. Eles também inspiraram o desejo de lutar contra a injustiça, contra a intolerância. A heroína de Ivanhoé era judia. Contra a opressão dos fracos pelos fortes, dos jovens pelos velhos. Românticos franceses como Victor Hugo usaram o mesmo tema. Justiça para o povo, para os pobres, os fracos, os oprimidos. Um dos heróis de Hugo é um corcunda, o outro é um condenado. Seu grande sucesso, Os Miseráveis, é um romance político-social sobre as virtudes daqueles a quem a sociedade isola ou condena. Finalmente, no mais famoso poema político de Shelley, que é sobre a Inglaterra de 1819, há um texto que ele escreveu logo após a cavalaria britânica ter atacado uma multidão de homens e mulheres desarmados em St. Peter's Field, em Manchester, matando 11 e ferindo várias centenas. Um massacre cuja irônica analogia popular com Waterloo transformou em Peterloo, o massacre de Peterloo. Um velho, louco, cego, odiado e moribundo rei. Príncipes que são a borra de sua sombria raça, que ignoram o escárnio público, lama de uma prole enlameada. Soberanos que não veem, nem sentem, nem entendem, mas, como sanguessugas, agarram-se à sua nação, até caírem cegos no sangue, sem golpes desferidos. Um povo esfomeado e preso ao virgem campo, um exército cujo liberticídio e cuja vítima criam uma espada de 2 gumes para os que mantêm, leis douradas e sangrentas que encantam e matam, religião sem Cristo, sem Deus, um livro selado, um Senado ainda pior, estátuas não repelidas, são túmulos dos quais um glorioso fantasma poderá surgir para iluminar nosso tempestuoso dia. Falei muito sobre os românticos, pois seu espírito formou a política do século e inspirou seus maiores conflitos nacionais e sociais. Na verdade, no final do século XIX, perguntaram a um líder trabalhista francês sobre sua inspiração. Ele lia Marx? Ele lia Jacques Sorel? Respondeu: por Deus, não leio esse tipo de lixo. Eu leio Alexandre Dumas. Leio Os Três Mosqueteiros. Talvez os alemães fossem mais sérios que os franceses, mas tenho certeza de que os trabalhistas britânicos liam mais Walter Scott e Charles Dickens, ambos escritores românticos, do que liam Marx. Foi o espírito romântico que inspirou a revolta política e social na Inglaterra nas décadas de 1820 e 40.
Na França, em 1830, 40 e 70. Não tanto a revolta dos oprimidos, mas sim daqueles membros das classes sociais mais altas que não podiam suportar a opressão. Não suportavam mais a injustiça e o sofrimento que viam.